Olá, com esta aula vamos iniciar o módulo de Psicologia do Ciclo Vital 2. Esta é uma aula introdutória em que iremos abordar alguns conceitos básicos da Psicologia do Desenvolvimento e começamos precisamente por definir o que é Psicologia do Desenvolvimento, que é a área da ciência responsável pelo estudo do ser humano ao longo das diferentes fases da vida, centrando-se no estudo científico de como as pessoas mudam desde o nascimento até à morte. Aqui chamo-vos a atenção para esta questão do desenvolvimento se desenrolar desde o nascimento até à morte. É um conceito que, portanto, começou a ser abordado desta forma muito recentemente, portanto, há cerca de 30, 40 anos, portanto é algo ainda de recente, a ideia de que o desenvolvimento não para na juventude e que até morrer o ser humano continua em desenvolvimento. E o autor que mais trabalhou neste sentido e que é responsável por esta abordagem foi Paul Baltes, que entretanto já faleceu, e que designou este tipo de abordagem por psicologia lifespan, psicologia do ciclo de vida. Nós, na nossa unidade curricular, vamos estudar o desenvolvimento infantil, portanto, o desenvolvimento até à adolescência, e que diz respeito ao estudo científico de como as crianças mudam, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo, e que, portanto, ah, um, e, e- e que, portanto, um, como eu estava a dizer, começa no nascimento e termina na adolescência. A nossa cadeira, a nossa disciplina irá terminar na adolescência. Paul Baltes, como eu disse, divulgou a perspectiva de desenvolvimento lifespan. No início, os investigadores que tinham esta perspectiva eram um pouco ridicularizados, porque considerava-se que a partir da meia-idade os seres humanos entravam em declínio obrigatório, tanto cognitivo como físico, e hoje em dia não se pensa dessa maneira, pensa-se que os indivíduos continuam portanto, a aprender e o declínio não é inevitável. E, portanto, a imagem de ciclo sugere que existe uma ordem subjacente ao desenvolvimento, que é caracterizada por perdas à medida que envelhecemos, mas também é caracterizada por ganhos à medida que aprendemos e que adquirimos experiência de vida. As características centrais da psicologia lifespan são a multidirecionalidade, portanto, o desenvolvimento não se faz todo na mesma direção, existem áreas do nosso desenvolvimento que podem crescer e outras que podem estagnar, outras que podem declinar à medida que envelhecemos. Por exemplo, a inteligência fluida mais assente no raciocínio lógico tem tendência a declinar após a meia-idade, mas como que é compensada pela inteligência cristalizada, que existe evidência científica que aumenta ao longo da vida. Portanto, a inteligência cristalizada é aquela que se baseia no vocabulário, na experiência adquirida e não tanto na rapidez de raciocínio. A plasticidade é outra das características, a ideia de que com treino cognitivo conseguimos adquirir ou conseguimos manter áreas, portanto, intelectuais que se vão perdendo, e também a ideia de que quando alguma área de desenvolvimento declina, os seres humanos têm uma forma de compensar esse declínio através da otimização seletiva com compensação. É um mecanismo que permite que o indivíduo selecione as áreas em que em que não está a funcionar tão bem e substitui por outras que funcionam melhor e compensa o que não está a funcionar bem com outro tipo de comportamento ou
ou ação que lhe permite compensar os seus declínios. Depois, outra característica é a ideia de que o ambiente influencia o desenvolvimento não se faz no vácuo, faz-se num contexto, e também a ideia de que para se estudar o desenvolvimento humano temos que estudar em equipa, a ideia de multidisciplinaridade para que exista um estudo científico e rigoroso do desenvolvimento. Não se pode pensar apenas em estudar uma determinada área, tem que ser, por exemplo, não se pode pensar apenas no desenvolvimento como um fator biológico ou influenciado apenas por fatores biológicos, temos que ter em conta o todo e para isso são precisas equipas de vários profissionais. E quando se fala em psicologia do desenvolvimento, pensamos sempre na questão hereditariedade ao meio, nature versus nurture. Portanto, natureza ou educação, quais os fatores que mais influenciam o desenvolvimento humano? Fatores biológicos, fatores ambientais. Apesar desta já ser uma antiga questão, sabe-se hoje em dia, ou praticamente todos os investigadores de diferentes áreas concordam, que fatores biológicos e culturais e ambientais trabalham em conjunto e que influenciam o desenvolvimento e que todos eles influenciam o desenvolvimento. Desculpem, mas vou ter aqui que entrar novamente. Neste slide. Pronto. E então, esta dualidade expressa-se ou tem a sua ou está enraizada na perspectiva organísmica advogada por Jean-Jacques Rousseau, que defendia que as pessoas são organismos vivos, ativos, que iniciam e contribuem para o seu próprio desenvolvimento. A ideia do organismo que influencia o seu próprio desenvolvimento. E a perspectiva oposta, mecanicista, defendida pelo filósofo John Locke, que defende que o organismo reage aos acontecimentos, não age por sua livre vontade. E, portanto, destas duas perspectivas aparecem as diferentes teorias que se vão se aproximando mais de uma perspectiva ou mais de outra. Por exemplo, Jean Piaget está numa perspectiva mais organísmica, porque defende que as crianças são construtoras do seu próprio mundo, são ativas. Já, por exemplo, as perspectivas comportamentais, behavioristas, encaixam-se mais numa perspectiva mecanicista, porque o organismo reage apenas aos estímulos e não age por sua livre vontade, não tem em conta as cognições e as interpretações que os indivíduos fazem do real. E, portanto, como no meio é que está a virtude, não temos aqui, não há aqui uma perspectiva mais correta do que outra, nem é esse o objetivo, e basicamente as perspectivas mecanicistas e organicistas, os diferentes tipos de teoria que iremos abordar, todas elas dão um contributo importante para a forma como vemos o desenvolvimento humano e, portanto, devemos tê-las em conta quando pensamos no desenvolvimento de algo tão complexo como o ser humano, não é? Tudo o que seja muito simplista, não é aqui importante. É realmente um tema complexo e, portanto, as diferentes perspectivas ajudam a explicar, embora que parcialmente, essa complexidade. Algumas definições, portanto, importantes na área do desenvolvimento. O acontecimento normativo. O acontecimento normativo, no fundo, são acontecimentos que ocorrem da mesma maneira à maioria das pessoas num determinado grupo. Por exemplo, um acontecimento que já se esteja à espera que vá ocorrer é um acontecimento normativo.
Um acontecimento normativo ligado à faixa etária, por exemplo, a puberdade ou a menopausa, quando estamos a falar de eventos biológicos, ou quando estamos a falar de eventos culturais, por exemplo, o ingresso na educação formal ou a reforma. Portanto, as crianças entram na escola sensivelmente na mesma idade, as pessoas reformam-se sensivelmente na mesma altura, embora hoje em dia estes limites etários da reforma estão a mudar, mas, portanto, são acontecimentos que ocorrem no mesmo grupo, sensivelmente na mesma altura, na mesma etapa da vida. As influências normativas históricas são influências, por exemplo, que influenciam um mesmo grupo, portanto, e que estão ligadas a acontecimentos como guerras, conflitos, transformações culturais e que impactam no desenvolvimento do indivíduo. É diferente um indivíduo ou uma pessoa crescer numa altura em que não existia vacinas ou crescer quando as vacinas já existiam. Já existem, portanto é diferente crescer num ambiente pacífico ou num ambiente de guerra e estas diferenças de facto influenciam muito o desenvolvimento. Um acontecimento não normativo é um acontecimento invulgar, não é algo que se esteja à espera que ocorra, pode causar muito stress, quer seja positivo, quer seja negativo. Os eventos normativos também causam stress, mas os não normativos são mais estressantes porque não se está à espera que ocorram. Podem ser acontecimentos como a morte de um dos pais, quando a criança é jovem, ou um acidente, ou um acontecimento mais feliz como uma adoção, mas todos eles são inesperados e por isso causadores de stress acrescido. Por vezes os indivíduos também criam estes acontecimentos, como mudar de país ou de emprego ou adotarem um hobby arriscado. Um período crítico ou sensível é um período de tempo durante o qual um dado acontecimento ou a sua ausência tem um maior impacto. Por exemplo, uma mulher grávida numa determinada altura da gestação, se é exposta a raio-x, o feto pode sofrer alterações. Do ponto de vista da psicologia, os acontecimentos sensíveis, ou digamos que os períodos críticos, os acontecimentos em períodos críticos não são irreversíveis. Está bem? Pronto. Ou seja, significa que mesmo que uma criança tenha tido graves tenha sofrido grave negligência em criança, não significa que o impacto dessa negligência num período crítico não possa ser diminuído através do trabalho terapêutico. Portanto, acredita-se que a plasticidade cerebral e a capacidade de recuperação do ser humano é bastante grande e por isso mesmo que que algo ocorra num dado período crítico do ponto de vista psicológico, esses danos não são irreparáveis. Aqui um breve apontamento histórico, com base, gostaria aqui de fazer este breve apontamento histórico com base no trabalho de Philippe Arrier, que foi um historiador, e basicamente ele refere que até ao século XVII as crianças eram percepcionadas como adultos em miniaturas, eram adultos com as mesmas capacidades que os adultos, só que eram menos inteligentes e mais fracos, não se reconheciam diferenças entre adultos e crianças, a infância era considerada uma fase sem importância, com uma elevada taxa portanto, a elevada taxa de mortalidade infantil parece ter consequência da forma como a infância era considerada irrelevante, e pronto, existiram, e ele descobriu e detectou nas diferentes análises a obras de arte que efetuou, várias pistas de como esta ideia era verdadeira, é verdadeira. Portanto, ele verificou que adultos e crianças vestiam-se da mesma maneira, que jogavam os mesmos jogos e passatempos, e pronto, está como exemplo, entre muitos outros, esta imagem, em que as crianças da família estavam vestidas, portanto, aqui
já é depois do século XVII, até já há alguma diferenciação das crianças mais novas das mais velhas, mas, por exemplo, este menino aqui à esquerda é uma criança de 10 anos que já está vestido como um adulto, e as suas tarefas eram as tarefas de adulto. As meninas são vestidas como senhoras e as suas tarefas e as suas responsabilidades eram as das senhoras. Portanto, não havia diferenciação, e até ao século XVI, devido à alta mortalidade infantil, as crianças não lhes era exigido que soubessem o nome, a idade, etc. Vejam a diferença dessa altura para agora, quase nascem já têm que saber matemática e estão na creche a aprender a ler e a escrever. E, portanto, mais tarde passou a utilizar-se o termo infância, mas a palavra child tinha um significado mais lato, podia ser utilizado noutros contextos profissionais, militares, como child era alguém que era dependente de outra pessoa, de uma autoridade. E é interessante também dar-vos aqui esta nota: os soldados de infantaria na linha da frente eram designados por lost childs, crianças perdidas. Lembrem-se do Peter Pan, que tinha os seus meninos perdidos, e que provavelmente a designação Lost Child vem daqui, desta situação. Mais tarde, no século XVIII, as crianças, a ideia de infância passa a sofrer a influência do romantismo, e as crianças passam a ser muito idealizadas, são pequenos anjos, inocentes, e depois, com a influência do cristianismo, passam a ser muito mais valorizadas porque se considerava que tinham uma alma imortal. No século XIX, com a descoberta da vacinação, vejam aqui a tal influência dos acontecimentos não normativos, portanto, a descoberta da vacinação fez com que os pais passassem a contar que as crianças se desenvolvessem, portanto, não morriam, passam a ser menos filhos em cada família, e as crianças passam a ter um papel fundamental na sociedade, passam a ser protegidas, quando até esta altura não eram protegidas, começavam logo a trabalhar. Vocês podem ver isso, por exemplo, nos romances de Charles Dickens, que foi o escritor que escreveu um conto de Natal, e muitas outras obras, mas esta talvez seja a que vocês se conseguem identificar melhor, porque no Natal passa sempre esse filme passa sempre o filme Um Conto de Natal, baseado na obra de Charles Dickens, mas as obras dele tiveram um cariz social muito grande, porque para já chegou muita gente. Portanto, a obra dele era vendida em fascículos, a obra dele era considerada, portanto, como hoje em dia as telenovelas, mas mais ainda, com um impacto maior ainda, porque reparem, numa altura em que não havia internet, em que as viagens eram difíceis, a obra dele correu o mundo, ele próprio correu o mundo a ler as suas histórias, que tinham sempre, como eu vos disse, um cariz social muito grande, de defesa dos mais novos e dos mais fracos. E, portanto, o papel dele, no sentido de se valorizar as crianças, foi muito grande. Na obra dele podem ver como as crianças eram tratadas de uma forma injusta, como tinham que trabalhar como os adultos, em condições muito precárias, etc. Todos os domínios do desenvolvimento estão interrelacionados, são separados só para se poder estudar de uma forma mais rigorosa, e o desenvolvimento humano está sujeito a muitas influências genéticas e do ambiente, e há uma interação constante entre os diferentes tipos de influência. E o indivíduo também consegue mudar o meio ao mesmo tempo que está a ser mudado por ele, pelo próprio meio. Portanto, é uma área extremamente complexa. Um dos grandes advogados defensores de uma perspectiva contextual do desenvolvimento, perdão, aqui faço um parênteses, porque quando nós falamos, há pouco eu falava-vos das questões de como as diferentes teorias, independentemente das suas origens, são importantes. E isso é importante referir novamente, porque dependendo da forma como foi construída a teoria, dependendo da sua origem, ela vai dar um enfoque maior ou menor na questão da hereditariedade e na questão dos aspectos biológicos e na questão portanto,
nesta questão versus a questão dos aspectos ambientais, dos aspectos mecanicistas no desenvolvimento humano. Portanto, as diferentes teorias dão uma importância diferente a estes polos opostos. E esta teoria, e durante muito tempo o desenvolvimento humano esteve preso aos aspectos biológicos. Como eu vos dizia há pouco, a perspectiva psicanalítica é um desses exemplos. O desenvolvimento ocorre de uma forma... o seu motor principal, no caso a teoria psicanalítica, é o desenvolvimento psicossexual, mas isso é um desenvolvimento endógeno, biológico, portanto, que de facto não se pode mexer muito aí, não é? Não se pode fazer muito, não se pode intervir muito. As perspectivas contextuais, como é o caso aqui desta perspectiva do Bronfenbrenner, têm exatamente uma perspectiva oposta, que é a dizer assim, ok, sim, o desenvolvimento ocorre, sim, há estes comportamentos menos adequados do indivíduo por vezes, mas quais são os fatores do contexto que estão a contribuir ou que estão a desencadear esse comportamento? Como é que podemos mudar esse contexto? Como é que podemos alterar esse contexto? No sentido de proporcionar ao indivíduo o melhor desenvolvimento possível, as melhores condições para que ele se desenvolva o mais harmoniosamente possível. É esta a questão contextual. E foi isto que defendeu Bronfenbrenner. Que foi, está aqui, o autor, e que foi um psicólogo nascido em Moscovo, que se mudou para os Estados Unidos com 6 anos, com a sua família, foi professor universitário e com a sua teoria, ajudou a criar o programa Head Start, em meados dos anos 60, com o objetivo de melhorar a vida das crianças desfavorecidas. Portanto, ele criou um programa, este programa foi um programa apoiado pelo governo da altura e continua ainda hoje a ser... a existir, a apoiar milhares de crianças, no sentido de lhes modificar o ambiente, apoiando as suas famílias, apoiando-as no nível escolar, apoiando-as a nível da saúde, para que elas possam ter um desenvolvimento harmonioso. Até a diferença das perspectivas contextuais, elas procuram mudar o ambiente para tornar o indivíduo mais saudável, a vários níveis. E ele defende que o desenvolvimento é um fenómeno de continuidade, de mudança das diferentes características biopsicossociais e acrescenta à questão do curso de vida, portanto ele também defende o desenvolvimento ao longo da vida, mas acrescenta ainda um outro pormenor muito importante, que é o facto de o desenvolvimento de uma geração ter influência nas gerações seguintes e, portanto, se nós mudarmos o contexto para melhor de uma dada geração, isso vai influenciar positivamente as gerações seguintes. Portanto, o desenvolvimento ao longo das diferentes gerações. E os contextos em que a criança se desenvolve não são contextos... Que contextos são estes? Não é? Vamos ver assim, que contextos são estes, aqueles em que as crianças se desenvolvem? São diversos, são complexos e estão em inter-relação uns com os outros. E todos eles, mesmo aqueles nos quais a criança não está envolvida diretamente, influenciam a criança. A criança está no centro do núcleo familiar, mas o seu desenvolvimento é impactado pelos outros contextos em que a família está inserida. Contextos são estes. Primeiro, o contexto, como eu vos disse, familiar, chama-se microsistema, é o ambiente em que a criança se relaciona com os diferentes elementos do seu ambiente, face a face, com os pais, com os professores, igreja, vizinhos, amigos. É um ambiente mais controlado. Depois, a comunidade mais imediata, não é? O mesossistema é um sistema de microsistemas. Basicamente, o que é aqui adicionado?
as relações entre os diferentes microsistemas, como é que os pais se dão com os professores, como é que os pais se dão com a vizinhança, será que os pais frequentam a igreja ou não frequentam? Portanto, como é que são as relações dos diferentes microsistemas? Depois o exossistema, um outro sistema mais envolvente, que são as relações entre 2 ou mais ambientes, mas a criança não está obrigatoriamente inserida em pelo menos um dos ambientes. Como é que são as relações nos ambientes nos quais a criança não está inserida? Por exemplo, a mãe vai para o seu local de trabalho e vem aborrecida com alguma situação, o dia não lhe correu bem, a criança não está no local de trabalho, mas vai ser afetada pelo facto da mãe vir aborrecida do local de trabalho, não é? Ou é afetada se a mãe é despedida. Portanto, como é que estes adultos, em que a criança, no contexto em que a criança está inserida, como é que estes adultos também estão inseridos nos diferentes contextos, não é? E como é que isso vai influenciar a criança e o seu desenvolvimento? Se a mãe perder o emprego, de certeza que o desenvolvimento da criança não vai ser tão harmonioso, sobretudo se ela não arranjar logo emprego ou se tiver dificuldades financeiras. Depois o macrosistema, que são os padrões culturais abrangentes, portanto, as instituições e, portanto, a estrutura política. Será que a criança vive numa ditadura? Será que vive num meio democrático? E o cronossistema, o fator tempo. Portanto, as questões do impacto histórico, as questões da passagem do tempo e de como isso vai influenciar os outros sistemas e a criança. Tem aqui a seguir aquilo que eu acabei de dizer, portanto, as definições de uma forma mais estruturadas, depois podem ver. O modelo de Bronfenbrenner sofreu uma mudança porque ele foi muito criticado pelo facto portanto, para muitos críticos o sujeito era demasiado passivo, não tinha influência no meio, era uma espécie de vítima do meio, estava a sofrer todas as influências do meio, mas não modificava o meio. E então ele expandiu o seu modelo bioecológico, chamou-lhe assim, mais tarde, já na década de 90, portanto foi um modelo muito influente e ainda hoje continua a ser. E ele defende que o desenvolvimento é fruto da interação entre as características do indivíduo e as características do meio. Pronto. E, basicamente, ele defende que existem 4 componentes interativos do desenvolvimento. Portanto, o processo que varia em função das características do indivíduo, as características das pessoas, das crianças, daqueles que estão em desenvolvimento e que também moldam o curso do desenvolvimento através das suas motivações, dos recursos que têm, da forma como lidam com as exigências do meio. Depois aqui os contextos, que no fundo são os contextos que ele defendeu no modelo original, e depois o tempo. E deixo-vos aqui com esta frase. Que eu gosto muito e faz muito sentido para mim, a ideia de que para que uma criança se desenvolva normalmente, ela requer uma atividade cada vez mais complexa, em conjunto com um ou mais adultos, que tenham um amor irracional por ela. Portanto, alguém tem que ser louco, doido de amor por esta criança. Isso é o mais importante, primeiro, por último e sempre. Portanto, reparem nesta subtileza, não é? Haver um adulto ou mais que tenha uma relação primordial, neste caso a mãe ou o pai, no caso de não ter uma mãe ou um pai disponíveis, uma avó, uma professora, uma tia, uma vizinha, alguém que coloca aquela criança no centro do seu mundo e que lhe vai ensinando o que é viver,
que lhe vai ensinando como é que ela deve lidar com os diferentes contextos em que está inserida. Porque uma criança sozinha a lidar com estes contextos, microsistema, ecossistema e por aí fora, vai ter necessariamente grandes dificuldades. Muitas vezes pode ser até esmagada pelo sistema, não é? Então, tem que ser o adulto a ajudá-la a lidar com as dificuldades. Tem que ser alguém que considere que a criança está no centro do seu mundo. E eu acho que esta frase é de uma enormíssima argúcia e concordo muitíssimo com a perspectiva deste autor. Depois aqui tem alguma bibliografia. O livro do Aries é um livro que, se quiserem ler, é muito interessante, não está carregado de conceitos técnicos. É um livro que, embora é um livro clássico e é um estudo científico, digamos assim, não com os moldes da ciência atual não é, mas pronto, procurou sistematizar muita informação e também não está isento de críticas. Atenção que há autores que consideram que as conclusões do Arries acerca da forma como a criança era vista também não é assim tão rigorosa, mas eu acho interessante pensar que sim, que tem algum sentido o que ele diz e, portanto, o livro lê-se muito bem, parece um romance, lê-se muito bem. E vocês encontram facilmente em PDF e é gratuito. Pronto, ficamos por aqui, até à próxima e se tiverem alguma dúvida estou a vosso dispor.